Começamos a gravar. Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 23/7, o último encontro da semana passada a gente pulou, então a gente retoma agora. Só organizando aqui. Então, a gente está no capítulo 9, psicossomática, parte 1. E a gente vai dar continuidade aqui ao item C, a letra C, lesão, biografia e falta de etiologia médica. É engraçado, até recentemente, né, só um adendo aqui, eu tô revisitando, né, não sei se, acho que de sócio aqui tem só Gilberto, né, eu estou revisitando todas as apresentações de casos clínicos, né, da Pola, e tem um específico que o Alfredo fala de psicossomática, descobri. E aí, mas quase assim, dá uma pinceladinha bem leve só, não desenvolve muito não. Que é interessante, assim. Se quiser, depois o Gilberto te falo qual que é. Eu te passo o link. Que eu fiz o mapeamento, acho que desde 2020 eu consegui os links. Então tem acho que uns 8, 9, 10, por aí, apresentações de caso. Então aqui, para especificar o campo da resposta psicossomática, deve-se constatar que os seguintes fatores estejam presentes. Então aqui ele vai elencar, né, alguns critérios. O primeiro é a lesão. Ainda que efetivamente se vá propor uma concepção especificamente psicanalítica da psicossomática, no sentido restrito, e segundo as diretrizes do ensino de Lacan, a mesma implica um limite compartilhado entre a medicina e a psicanálise, que não é, em absoluto, o não saber médico, mas a lesão corporal. Então, o Alfredo está trazendo, né, agora a questão da lesão corporal como um critério importante para pensar a psicossomática. E está fazendo essa separação, né? Está entre, né, compartilhado entre medicina e psicanálise, mas não é em absoluto o não saber médico. A resposta psicossomática, em sentido restrito, implica a existência de uma lesão, corte ou descontinuidade real em um órgão ou conjunto de órgãos, visível ao olho nu ou não, dolorosa ou não, que como marca nos tecidos se distingue de um transtorno funcional. Assim, as cegueiras, paralisias, algias, anestesias, etc., não serão consideradas inicialmente como psicossomáticas. Sim, o serão as psoríases, eczemas, alopecias, areatas, colites ulcerosas, úlceras gastroduodenais e a asma. Então, repare a delimitação que o Alfredo está fazendo aqui, né? Porque geralmente a gente não vê muito isso, né? Porque, em geral, a ideia, né, mais de senso comum é que psicossomática, doença psicossomática, é qualquer doença que teria enquanto causa algo psicológico, né? É que ele está delimitando. O segundo critério aqui, né, que ele traz, então, primeiro é essa, né, a lesão. O segundo é a falta de etiologia médica. Tais lesões, para serem consideradas psicossomáticas, devem carecer de etiologia no sentido médico. Mas a partir da lesão corporal e da necessidade de sua cura, ou, ao menos, da diminuição do sofrimento que ela acarreta, a medicina é convocada. A medicina se articula de duas formas. Diagnostica a falta de noxa biológica, mas participa da terapêutica devido à lesão corporal.
Então, aqui, a segunda característica é que existe uma lesão corporal. Essa lesão corporal, a ela falta etiologia médica, né? Mas, apesar disso, ou seja, então é uma lesão que a medicina não tem no seu mapeamento, né? Mas o médico é convocado. Né? O médico é convocado porque é uma lesão no corpo. E aí busca, vai tentar, não conhece a etiologia, mas vai tentar uma cura ou uma diminuição do sofrimento. A terceira característica, então, a gente tem a lesão, a falta de etiologia médica, é a biografia. Além de carecer de noxa no sentido médico tradicional, para poder ser diagnosticada como psicossomática, no sentido que é que se propõe, a lesão deve possuir ao menos uma propriedade positiva. Ela deve ser associada em sua própria existência a sucessos biográficos da vida do sujeito que a padece. Deve aparecer, desaparecer, piorar, melhorar, deslocar-se ou qualquer outra mudança significativa, em função de datas ou períodos importantes da perspectiva da subjetividade, como, por exemplo, período de trabalho, estudo e férias, aniversários de falecimentos, nascimentos, etc., exames ou qualquer outro evento dessa índole. Ondas e fixação serão expressão do fator biográfico. Então, aqui, lesão, falta de etiologia e uma biografia que ele vai colocar aqui, no sentido positivo, né, relacionado, uma propriedade positiva relacionada à vida da pessoa. Né, algo que faz com que exista essas mudanças, oscilações, e que tenha uma relação ou correlação, ou que se ligue, né, ou se faça essa correlação com algum evento da vida da pessoa. Então, reparem que o Alfredo está dizendo assim, são 3 características para aquilo que ele está trabalhando e chamando de psicossomática, né? O fator biográfico justifica a entrada do psicanalista no tratamento do sujeito que padece de uma psicossomática. Mas, nem por isso, passa a ser um sintoma no sentido psicanalítico. Não só porque implica uma lesão real, mas, fundamentalmente, pela modalidade a psicossomática se articular ao discurso. Ela é não dialetizável. E, consequentemente, importa uma dificuldade e diferenças em seu tratamento em uma psicanálise. Este último atributo é mais obscuro e difícil de estabelecer que os outros, já que a dificuldade discursiva que uma patologia impõe em uma psicanálise é difícil de estabelecer, dada que a sua prática é caso a caso e, portanto, impossível de comparar um caso com outro. A impossibilidade de dialetizar pode-se dever não só à especificidade do psicossomático, mas ao erro ou má posição do analista que intervém. Então, aqui, né, o fator biográfico, né, essa relação, lesão, falta de etiologia médica, fator biográfico, é a porta de entrada do psicanalista. Né? Mas, apesar disso, ele está dizendo assim, implica, né, alguns problemas isso, né, assim, não é tratado como no sentido de um sintoma psicanalítico, né, acho que a gente vai precisar tentar pensar sobre isso, questionar, né, o que não é um sintoma psicanalítico, né, e ele está trazendo aqui 2 pontos, que talvez ele, né, eu acho que vai desenvolver um pouco, que primeiro, é não dialetizável, né,
E o outro, o que ele está dizendo é a respeito da dificuldade, cadê onde que ele fala? Aqui a respeito do discurso. Esse conhecimento importante, diferenciar também o último atributo obscuro, a dificuldade discursiva que uma patologia impõe, né? Diga, Laurence. Licei, eu escutei há um bom tempo de um psiquiatra essa definição do que seria psicossomático e o que não seria. E interessante que ela amarra bem com o que o Alfredo está colocando, porque ele dizia, na psicossomática, a lesão no tecido, no órgão, ela é visível. Ou seja, não é exatamente como algo de fundo eminentemente psicológico. Mas, assim, mas de alguma forma, o que também ficou para mim na época é que pode haver componentes emocionais. E aí, nesses três três características que Alfredo elenca, parece que ele dispensa algo de natureza emocional. Fiquei em dúvida, né? E depois, outra questão que eu achei interessante é quando ele disse que ela não é dialetizável, mas no final ele diz a impossibilidade de dialetizar pode se dever não só à especificidade da psicologia, mas ao erro ou má posição do analista que intervém. É esse finalzinho aí que eu fiquei pensando. Mas ao erro ou má posição do analista que intervém. O que você pensou em relação a isso? Então, com relação à primeira, bom, sempre fiquei achando que o componente emocional pode estar lá, ainda que tenha que ter a lesão, né? Quer dizer, essa diferença para mim ficou claro. Ele é um psiquiatra e psicanalista, que enfim, esclareceu isso uma vez, há algum tempo. Agora, essa impossibilidade se deve ao erro ou má posição do analista, realmente eu não consigo pensar em algo. Não consigo. Eu achei interessante esse não dialetizável, e fiquei pensando se isso aproximaria algo, obviamente com toda a moderação de algo de uma psicose, que não se dialetiza, mas enfim, isso aí é uma coisa que eu estou esticando sem o menor sentido, eu acho. Então, eu acho que aí acho que o que você traz são pontos importantes, né, muito pertinente que você traz. Acho que começando, assim, o que me vem à cabeça, né, também eu acho que não posso firmar o pé aqui, mas, assim, pegando na esteira do que ele vem falando a respeito de um erro ou má posição, claro que ele está trazendo essa questão do dialetizar, né? Eu acho que aqui que implica uma cautela. Mas ele vem falando a respeito do erro ou má posição. Achei interessante a posição. Porque ele vinha falando de uma crítica dos analistas não conseguirem fazer o diagnóstico diferencial da psicossomática. Né? E aí eu acho que, não sei se é exatamente isso, mas me lembrou isso, né? Essa incapacidade de... então, o que ele fala assim, como você diz que não atende casos de psicossomática se você não sabe fazer o diagnóstico diferencial? Como você diz que não atende casos de psicose se você não faz, não consegue, né? Então, não sei, vamos por aí, né? Eu acho que os outros pontos eu acho que são bastante importantes, porque ele aqui a respeito, quando você lembrou da lesão real, né, é o que ele estava falando a respeito, né, de uma diferença importante, que era essa, né? Tomar cuidado com cegueira, paralisia, porque tem cegueira que não tem lesão. Tem paralisia que não tem lesão também, no nervo, nem nada, e algias e nada. A diferença é que psoríase, eczemas, essas sim, né, elas, para serem diagnosticadas, a lesão é um fator. Não dá para falar de úlcera sem lesão. Né? Ou de asma também, né? Eu acho que daí um outro ponto cadê? Que você comentou, que eu acho que é interessante. Sobre a questão de se tem algum fundo emocional, psicológico.
Então, aqui o que ele fala é que assim, vai ser possível articular o discurso. Tá. Né? Pensei nisso também. Né? Vai ser possível articular o discurso, por isso essa entrada biográfica. Tá, perfeito. Né? O outro ponto que você trouxe é porque dentro da divisão que o Alfredo faz, a psicossomática, ela está na tabela colocada na não extração de objeto. Então, aí a gente também já tem implicado né, a questão da dialética do desejo, ela não opera. Sim. Né? Então, aqui me parece que é quase uma consequência, né, falar isso. Né? Mas eu acho que é importante que ele desenvolva isso para a gente conseguir localizar melhor. Né? Então, vamos lá. Então, dando continuidade. A falta de posição dialética e a lesão no real do corpo fazem com que, ao se referir à patologia psicossomática, não se utilize o termo sintoma no campo psicanalítico. Em seu lugar, na extensa bibliografia psicanalítica, existe sobre o tema. Acho que faltou aqui um quê, não sei, depois eu vou olhar. Encontra-se efeito... Você errado, é existente, aí tá existente. certo. Ah, eu que li errado, tá certo. Efeito psicossomático e fenômeno psicossomático. Então, aqui é interessante porque no próprio Lacan a gente não vai ver psicossomático sozinho também. Nessas elaborações, como foi dito anteriormente, será sustentada a expressão resposta psicossomática, que mais adiante será justificada. E aí, inclusive, o Alfredo vai pegar uma longa citação do Seminário 2, né? Assim como é necessário definir psicossomática, também é preciso definir a lesão corporal e a biografia. Então, a lesão. A primeira será definida como relação à pulsão. Isso aqui vai ser desenvolvido no próximo capítulo, tá? A segunda com relação à história. Então, os dois pontos. Ele está dizendo, tá, a gente tem que definir psicossomática, ela está relacionada à lesão, falta de etiologia e biografia. E vamos definir o que ele está chamando nessa relação. Então, a primeira, a lesão com relação à pulsão, a segunda com relação à história. Pulsão e história serão elaboradas em articulação, com as noções de alienação e separação, para dar conta da concepção específica da resposta psicossomática de Lacan. Então já fica mais ou menos avisado que ele vai trabalhar isso. Tá? Nesse capítulo ele não vai desenvolver isso ainda não. Tanto a lesão, a falta de causa médica, a biografia como a distinção do sintoma analítico não são termos que possam ser definidos e reconhecidos com uma precisão tal que permita usá-los com segurança. Sem dúvida, por mais que se tente estabelecer o diagnóstico, seguindo uma teoria clara, continuará havendo casos duvidosos e imprecisos. O diagnóstico em psicanálise, incluindo os casos de resposta psicossomática, é por determinações estruturais, a falta de garantia, conjectural. Com mais razão, convém progredir na conceitualização, caracterização e articulação com a concepção de tais fenômenos. Eu acho que aqui, de alguma forma, ele está dando uma certa advertência, né, a respeito do diagnóstico, mas que não diferencia muito dos demais, né, porque assim, o diagnóstico ele é construído, né, no decorrer, né, do processo de uma análise, né. Então aqui não vai ser diferente. E aqui também, de novo, pode ser bastante impreciso, indeterminado, pode causar dúvida, né? Então a gente vai ter que, quando ele vai dizendo primeiro, por determinações estruturais, então ele traz aqui advertência, falta de garantia, mas também por determinações estruturais que se relacionam à ideia conjectural, né, covariante. Tá? Para tal fim,
propõe-se completar a tabela antes proposta da seguinte forma. Então, aqui ele vai apresentar mais uma tabela, com 3 títulos aqui em cima, né? Relação do psíquico com o somático, efeitos do inconsciente no corpo e resposta psicossomática. Tá? Então, são as 3, ele está retomando, né? Então, relação do psíquico com o somático. Não é sintoma no sentido psicanalítico. Não é a resposta psicossomática. Tá? Então, relação psíquico no somático. Não se trata disso. Não é sintoma para a psicanálise no sentido psicanalítico, e também ainda não é aquilo que a gente está chamando, que o Alfredo está propondo de resposta. E aqui tá. Então, psíquico, somático. Agora, inconsciente e corpo. Efeitos do inconsciente no corpo. Sintoma com estrutura de linguagem. Metáfora e metonímia. Conversão somática. Dirigida ao outro. Aberto à interpretação. Então, efeitos do inconsciente no corpo. Resposta psicossomática. Então, aqui ele está trazendo a ideia da resposta, que ele está construindo, né, a teoria a respeito disso. Lesão, falta de etiologia, modificação pela biografia, né, da pessoa, falta de composição dialética do fenômeno. Então, esses são, é isso aqui que vai ser trabalhado, né, é a resposta psicossomática. Tá? É isso. Porque aqui, ó, é importante pensar o seguinte: efeitos do inconsciente no corpo, isso dá a qualquer um, independente de ser uma resposta psicossomática ou não. Né? Vamos lembrar que o Alfredo resgata isso, né? O efeito do inconsciente se dá em tudo, né? No sujeito falante, no corpo também. Então, sintoma como estrutura de linguagem, isso aqui é o comum, né? Metáfora, metonímia, conversão somática, etc. Tá? Mas é esse ponto que ele está desenvolvendo, resposta psicossomática. Lesão, falta de etiologia, biografia e falta de composição dialética do fenômeno. Então, aqui na letra D, que é a última letra, eu não terminei de traduzir ainda completamente, concepção lacaniana da psicossomática, percurso. Começa-se aqui um percurso do uso e do alcance da noção de psicossomática no ensino de Lacan. Então, eu acho bacana ele ter usado, né, o percurso do uso e também do alcance, né, até onde vai isso. Né? São poucos os lugares onde se encontram referências diretas entre eles. Aí aqui ele vai falar onde que ele trabalhou, onde que ele localizou. Seminário 2, Seminário 3, Seminário 8, Seminário 11. É nesse seminário que Lacan, rompidas as amarras com as organizações formais da psicanálise, desenvolve a temática dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Está falando do seminário 11. Quase uma refundação teórica da mesma, em cujo seio se encontra, e não como detalhe, a concepção da resposta psicossomática. Propõe-se aqui a lógica ali proposta por Lacan não se articula por completo se a psicossomática não for levada em conta, e vice-versa. Sem levar em conta essa lógica, a noção de psicossomática não pode ser concebida. Além desses 3 seminários, há desenvolvimento sobre psicossomática na Conferência de Genebra, 75, mais de 10 anos depois do desenvolvimento da lógica do seminário 11. No seminário 2 e 3 encontra-se afirmada grande parte do que Lacan viria a sustentar no seminário 11, mas ainda carecendo da articulação lógica necessária,
que ele desenvolveria mais tarde. Nesse sentido, convém destacar, frente à pressa existente em chegar ao último que Lacan sustentou, que muito do último se encontra esboçado muitos anos antes, e que talvez, sem levar em conta o que ele disse antes, seja difícil entender e contextualizar corretamente o que sustentou em seus últimos seminários e conferências. No seminário 2, Lacan faz referência à psicossomática na aula 8, a que foi chamada de Introdução do Projeto, e que está dentro do conjunto de aulas que se denominou Esquema Freudiano e Aparelho Psíquico. Tal aula começa com uma extensa citação de as pulsões e seus destinos, e é então no seio da análise da lógica do projeto, feita da perspectiva da pulsão, que aparece a questão psicossomática. O que Lacan ali sustenta é de tal importância e tão pouco comentado que a citação será feita quase em sua totalidade, apesar de sua extensão. Tá, então, está contextualizado, né? Seminário 2, trabalhando os esquemas freudianos, o projeto, né? E vamos lá. Essa aqui é a tradução da citação que o Alfredo usa em espanhol. Em seguida, eu copiei e colei a da Zahar, do Seminário 2. Pessoal, isso aqui é bem extenso. Mas vamos lá. E realmente é quase, quando vocês forem olhar no Seminário 2, é quase na íntegra. Ele só fez pequenos recortes, assim, retirou algumas coisas, cortou algumas coisas. A distinção que se trata, no que diz respeito às reações psicossomáticas dos órgãos, situa-se em um plano muito diferente. É que quando eu comecei a ler já me chamou a atenção órgãos. Trata-se de saber quais são os órgãos que entram em jogo na relação narcisista, imaginária com o outro, onde se forma Bildad, o eu. Então, aqui já, olha, né, Lacan falando, de novo, o órgão, mas como assim órgão? Né? Está falando dos órgãos num jogo com a relação narcisista, imaginária, tá? Onde se forma o eu. Né? Obviamente, quando a gente está falando dessa condição imaginária, narcisismo, não tem como não trabalhar o eu, né? Que é disso que se trata. A estruturação imaginária do eu se efetua ao redor da imagem especular do corpo próprio, da imagem do outro. Ora, a relação do olhar e o ser olhado concerne efetivamente a um órgão, o olho, para chamá-lo por seu nome. Então, aqui ele dá nome, né? O que ele estava chamando de órgão, aqui aparece olho, né? E aqui a gente está vendo que é muito recente ainda as formulações a respeito do estado de espelho e tudo mais, né? Então aqui, né, voltando aqui, relação da psicossomática com os órgãos, ele relaciona isso com a questão imaginária, a constituição do eu. Né? Podem ocorrer coisas surpreendentes ali, como abordá-las, dado que em todos os temas da psicossomática reina a maior das confusões. Ele está dizendo aqui como que já é um tema confuso. Você busca, Valabrega, uma distinção que dê conta dos órgãos interessados no processo especificamente psicossomático, tal como tentou defini-lo. A esse respeito, assinalo que tal processo está muito longe de envolver tudo o que você nos disse. Se um epilético é colocado em um lugar mais bem regulado, terá menos crises. Mas isso nada tem a ver com a psicossomática.
Então, ele tem um interlocutor aqui, né? Então, acho que esse primeiro termo aqui, né? Olha que ele fala, né? A questão do epilético, né? Ele está dizendo, olha, se você de alguma forma consegue minimamente manejar o contexto, vai ter efeitos, né? Uma crise epilética, por exemplo. Isso não é disso que a gente está falando, do psicossomático. O importante é que certos órgãos estão envolvidos na relação narcisista. Enquanto essa estrutura, tanto a relação do eu como o outro, quanto a constituição do mundo dos objetos. Por trás do narcisismo, você tem autoerotismo, a saber, uma massa investida de libido no interior do organismo, da qual direi que nos escapam tanto suas relações internas quanto sua entropia. Então, continua a ideia de órgãos, relação com narcisismo, né? Ele está falando de estrutura, né? A relação do eu, né? Mundo e objetos, né? Eu e outro, mundo e objetos. Freud não elaborou plenamente sua teoria da libido, senão depois de ter introduzido a função do narcisismo e de ter advertido que este se encontrava diretamente envolvido na economia libidinal. Então, de novo, ele está falando, né, teoria da libido. Então, a gente está vendo que tem uma delimitação a respeito da teorização sobre a pulsão, aqui. Volta a falar da importância da teorização do narcisismo, que uma está relacionada à outra, né? E ele continua. Então, ele estava trabalhando a pulsão dos seus destinos, né? Então, vamos lá. Os investimentos propriamente intra-orgânicos, que em análise chamamos de autoerotismo, desempenham um papel muito importante, por certo, nos fenômenos psicossomáticos. Então aqui, ó, ele está chamando, né, ele faz uma correlação entre investimentos intra-orgânicos com autoerotismo. Ele está falando que isso né, tem relação com a psicossomática. A erotização de tal ou qual órgão é a metáfora que mais frequentemente aparece, por causa da sensação que a ordem de fenômenos que está em jogo nos fenômenos psicossomáticos nos induz. E a distinção de Pierre entre a neurose e o fenômeno psicossomático está marcada, precisamente por essa linha divisória que o narcisismo constitui. Então, aqui de novo, falando do narcisismo, como que ele vai fazer a distinção sobre o que poderia ser chamado de neurose e psicossomático. E continuamos. A neurose está sempre enquadrada pela estrutura narcisista, mas como tal, se encontra para além, em outro plano. Esse outro plano não é o da relação com o objeto. Se as relações psicossomáticas como tais sugerem algo, é que estão fora do registro das construções neuróticas. Então aqui a gente tem mais um ponto importante, né, que eu acho que o Alfredo de alguma forma sustenta a teoria para falar a respeito da psicossomática no campo da não extração. Não se trata de uma relação com o objeto. Trata-se de uma relação com algo que se encontra sempre no limite de nossas elaborações conceituais. Algo no qual sempre pensamos, do que às vezes falamos e que, para ser preciso, não podemos alcançar e, no entanto, não esqueçam, está ali. Falo-lhes do simbólico, do imaginário, mas também está o real.
As relações, aqui em francês, mas deve ser reações psicossomáticas. Psicossomáticas se situam no nível do real. Enfim, eu acho que tem algumas coordenadas aqui. Para mim não são tão claras ainda, mas eu acho que o Alfredo está desenvolvendo essas coordenadas. E aqui, para finalizar, eu vou repetir a mesma coisa, né? Só que da versão das AA. Tá? Vamos ver se chama a atenção de vocês alguma coisa. No que tange às reações psicossomáticas dos órgãos, a distinção de que se trata se coloca num plano completamente diferente. Trata-se de saber quais são os órgãos que entram em jogo na relação narcísica, imaginária, com o outro onde o eu se forma, builded. A estruturação imaginária do eu se efetua em torno da imagem especular do próprio corpo, da imagem do outro. Ora, a relação do olhar e de ser olhado envolve justamente um órgão, o olho, para chamá-lo pelo seu nome. Podem ocorrer aí coisas espantosas, como abordá-las quando reina a maior confusão em todos os temas da psicossomática. O senhor está procurando uma distinção que dê conta dos órgãos envolvidos no processo propriamente psicossomático, tal como tentou defini-lo. A propósito disso, noto que esse processo está muito longe de envolver tudo o que o senhor nos disse. Se colocarmos um epilético num lugar melhor, regulado, pode ser que tenha menos crises. Isso não tem nada a ver com a psicossomática. O importante é que determinados órgãos estejam envolvidos na relação narcísica, visto que ela estrutura ao mesmo tempo a relação do eu com o outro e a constituição do mundo dos objetos. Por detrás do narcisismo, vocês têm o autoerotismo. Isso é, uma massa investida de libido no interior do organismo, do qual direi que as relações internas nos escapam tanto quanto a entropia. Freud só elaborou plenamente sua teoria da libido depois de ter introduzido a função do narcisismo e ter se dado conta de que este estava diretamente envolvido na economia libidinal. Os investimentos propriamente intraorgânicos, que a análise se denominam autoeróticas, desempenham um papel certamente muito importante nos fenômenos psicossomáticos. A erotização de tal ou tal órgão é a metáfora que sobreveio mais frequentemente, devido à impressão que nos dá a ordem de fenômenos que se trata nos fenômenos psicossomáticos. E a sua distinção entre a neurose e o fenômeno psicossomático está justamente marcada por essa linha divisória constituída pelo narcisismo. A neurose está sempre enquadrada pela estrutura narcísica, mas como tal, ela está além de um outro plano. Em outro plano, não é o plano da relação ao objeto, como o senhor disse, ou como disse o senhor Pache, com um abandono altamente lastimável de todo o rigor conceitual. Digo ainda mais por se tratar de alguém que, numa certa época, deixava a esperar mais. Se algo é sugerido pelas reações psicossomáticas como tais, é justamente por elas estarem fora do âmbito das construções neuróticas. Não se trata de uma relação ao objeto, trata-se de uma relação a algo que está sempre no limite das nossas elaborações conceituais, em que se pensa sempre, de que se fala por vezes, e que, propriamente falando, não podemos apreender e que, no entanto, está ali. Não se esqueçam disso. Estou lhes falando do simbólico, do imaginário, mas há também o real. As relações psicossomáticas estão no nível do real. Então, eu vou finalizar por aqui e depois ele começa a desenvolver
essa citação. E aí, pessoal? Como é que está indo? Ô, Lindsay, muitíssimo interessante esse resgate dessa citação, né? E bom, eu achei também interessantíssimo essa relação que ele traz com a crise epiléptica, é isso que ele traz? Isso. Acima. Uhum. E interessante porque ele diz, se colocarmos o epiléptico num outro contexto, ou seja, a gente está justamente no simbólico, no sistema simbólico. E por isso que ele vai dizer, pode ter uma outra coisa, e isso não é o psicossomático. Então, ele faz uma diferença. E no final, agora ele diz que o psicossomática tem relação direta com o real. Bom, e cai novamente nessa questão que eu fiquei pensando da psicose, enfim. Mas interessantíssimo isso. Uhum. Eu acho que foi bem importante ele trazer, recuperar, acho que de fato essa citação passa batida em geral nas leituras que fazemos do Seminário 2. Uhum. Porque a gente não está muito atento ao tema psicossomático. Uhum. E são pouquíssimas as pessoas e psicanalistas que pegam esse tema para trabalhar, né, na obra de Lacan. Uhum. Eu já tinha lido e eu nem lembrava que o Lacan falava disso. Né? Então, mas é bem importante, é bastante fundamental nesse trabalho. Assim. E essa distinção que ele também, eu até diria mais do que sugere, né? Essa distinção entre a neurose, que seria de uma outra ordem, para algo que seria psicossomática. Uhum. Na neurose a gente está no campo simbólico, né? Bom, ainda que haja real, imaginário, mas a gente está no campo do simbólico, né? Da relação com o outro. Então, tem a questão, né, eu acho que pegando o que o Alfredo desenvolve, né, para a gente manter um certo rigor, é que o simbólico ele está operando, na causa da neurose, o intervalo, a partir de uma legalização, né, a lei, em nome do pai. Né, e aqui exatamente o que está falando é que não há, não está operando o nome do pai. Né? Aqui também a gente está falando que tem uma foraclusão do nome do pai. Né, que é importante. Então, extração ou não, lembrando, né? Se a gente está pegando a estrutura que o Alfredo monta aqui, o campo da holófrase, enquanto especificação mais direta, né, o que ele traz é não extração de objeto. Perfeito. Né, e a não extração de objeto, obviamente, está relacionado a toda a dialética do desejo, a legalidade simbólica. Sim. Né? Então, nisso, o Alfredo está apontando, olha, ele até fala isso no começo, né, do capítulo, não está falando que isso é igual à psicose, mas está também dentro desse campo da não extração, da não legalização. Né? E aí, a questão é que, repare que, né, a psicossomática é um tema muito pouco trabalhado pelo próprio Lacan mesmo, né? Então, a gente tem, assim, poucas, assim, coordenadas teóricas desenvolvidas para isso. Né? Então, a psicossomática seria um tema ainda a ser trabalhado. Né? Ele é bem pouco trabalhado. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário, acho que é algo leviano. Mas desapareceram os epilépticos. Nunca mais vi ninguém tendo crise epilética pelas ruas. Sumiu. Antigamente era comum. Tinha até os cuidados que se tinha que fazer, os procedimentos era bom saber, porque volta e meia cruzava com alguém tendo crise epiléptica. Sumiu. Não faz uns 15 anos que eu não vejo, 20 anos que eu não vejo mais ninguém tendo. Não sei se é medicação, o que está acontecendo, ou se mudou para outra manifestação. Não sei que fim levou. Eu sei que não existe mais ataque epilético, pelo menos nas bolhas em que eu ando. A incidência é bem menor mesmo, né? Algo a investigar, né? É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Semana que vem
gente dar continuidade, né? Repararam que esse ano eu não fiz férias no meio do ano, mas é porque estou querendo terminar esse livro, traduzir. Então, eu paro outras coisas, mas esse eu estou tentando dar continuidade, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.